Inicialmente agradecer a organização, o professor Fábio, pelo convite para participar com vocês. A gente está desde o início começando o simpósio, entendendo da importância da Expo Café para esse fórum de discussão. Então, o simpósio hoje é um sucesso e que ele perdure por muitos e muitos anos. Quero também cumprimentar a organização da Expo Café, na pessoa do Mário, pela brilhante organização do evento, e agradecer as palavras, em nome de todos os pesquisadores e professores, agradecer as palavras aqui do Francisco e do João, daquilo que a gente faz no dia a dia em prol da cafeicultura. Então, muitos estiveram antes da gente, na Tamig, estão aqui hoje, outros virão, e o trabalho da pesquisa ele continua. Ele é árduo, mas ele é gratificante. Tamanho é isso o aceite para estar fazendo essa palestra no evento como esse. A gente sabe que falar em renovação de lavouras para sistemas mecanizados na cafeicultura do Brasil, isso é um grande desafio. Porque nós não temos um padrão de cafeicultura, nós temos um padrão de região, nós não temos um padrão dentro de uma propriedade. Tá? Então isso é um grande desafio. Então qual foi o foco? Nós vamos sair daqui, e a ideia não é uniformizar, unanimizar o conhecimento, as tecnologias, mas fazer com que vocês comecem a pensar um pouquinho diferente no sistema de renovação quando a intenção é a mecanização. E seja qualquer tipo de mecanização. Nós vamos estar discutindo aqui situações para um abanador, para uma densadora portátil, uma colhedora, o manejo de um ato com tratorizado, com roçadeiras costais, enfim. Tudo isso é mecanização, é potencializar o trabalho da mão de obra. Então, eu vou estar abordando aqui podas, como nosso grande foco, e indicação de cultivares. Então, são os dois temas, um breve relato sobre os aspectos ligados à mecanização que canaliza para a poda, como uma maneira de renovar, e também algumas informações que canalizam para o novo plantio. Aí a gente vai abordar espaçamento, vamos estar abordando a renovação, o espaçamento, indicação de cultivares, e no final o fechamento, colocando as considerações finais dentro desse tema. Bom, primeira coisa, nós precisamos caracterizar as nossas propriedades. Nós precisamos caracterizar as nossas propriedades. Como que eu falo de renovação, como que eu falo de manejo de poda, de um novo plantio, se eu não conheço a minha propriedade? Então eu preciso caracterizar. Eu estou na cafeicultura de montanha, eu estou numa cafeicultura adensada, quer dizer, isso é uma realidade. Ou eu estou numa cafeicultura mecanizada, tradicional, espaçamentos aí 3,5, 3,80, que isso é uma realidade. Em função do meu sistema, eu vou então estar adotando um manejo da renovação direcionado para a poda. Bom, uma outra coisa, nós temos que caracterizar as nossas lavouras. O estado vegetativo, a nossa cultivar, o estande, as falhas, que tudo isso precisa ser pensado. Algumas vezes nós temos adotado um sistema de poda, uma recepa, um decote, escaletamento, uma lavoura que deveria ser substituída. Às vezes nós estamos com um estande de 2.200, 2.500 plantas por hectare, e vocês vão ver no final que hoje nós não temos mais condição de trabalhar com estande inferior a 5.000 plantas, porque o teto de produtividade subiu. Isso foi colocado aqui, a relação produtividade e inversão de custo. Nós vamos produzir café, quer dizer, isso é uma realidade. Numa adoção de poda, nós vamos ter que conhecer os nossos solos, conhecer as pragas que nós temos. Muitos agricultores têm entrado com sistema de poda, recepa, esqueletamento, e, nesses casos, o sucesso não tem sido aquilo esperado. Por quê? Porque a gente tem um solo todo infestado com nematóide. Nós temos um solo com ziga, nós temos um solo com paranaense, corte, está hoje na cafeicultura, quase toda a cafeicultura do Brasil, e a gente então entra com a renovação, na verdade, teria que ser uma substituição. Nós temos que conhecer isso melhor. Tá? E nós temos que fazer a caracterização dos nossos ramos. Qual tipo de poda eu preciso aplicar? Tá? Eu preciso caracterizar. Eu tenho uma ramificação intensa, ramificação velha, então eu tenho que entrar com esqueletamento. Tá? Eu tenho uma ramificação jovem, eu tenho que entrar com outro sistema de poda. Quer dizer, isso precisa ser caracterizado. Tá? A gente sabe que o cafeeiro, ele apresenta as diferentes zonas de crescimento. Então, a gente sabe, e quem milita na agronomia, os produtores, os consultores, nós sabemos. O cafeeiro, ele precisa, a produção do ano seguinte depende
do crescimento do ramo interior. Então chega um ponto que nós temos aqui uma zona de esgotamento muito intensa, tá? E a partir desse ponto nós precisamos então entrar com um esqueletamento. E nesse caso, qual é a finalidade da poda? A poda, nesse caso, o foco é recuperar o potencial produtivo da cultivar. Olha só, muitas pessoas se enganam, eles acham que com a poda eu aumento o potencial produtivo da cultivar. Não, eu recupero o potencial produtivo da cultivar. Isso é importante que fique claro. O que acontece é aumenta a produtividade do meu talhão, não aumentar o potencial produtivo da cultivar. Tá? Ou então, eu posso utilizar a poda para melhorar o sistema de manejo da minha lavoura. Quer dizer, isso nem manual e nem mecanizado, a gente consegue colher e ter uma receita lucrativa. Então, aqui mostrando a altura da planta, é um sistema que não cabe mais na cafeicultura mecanizada. Então, a poda com esses dois enfoques. Bom, quais são as podas básicas para renovação de lavoura? Uma vez que eu defino que o sistema de poda eu consigo renovar meu cafeeiro e não é o novo plantio, nós vamos então entender um pouquinho quais são as podas. Então nós temos 3 podas basicamente para renovação de lavoura. Então nós temos a recepa, não é a poda menos indicada para mecanização, mas é uma poda que às vezes é necessário para que eu possa colocar a minha planta dentro de um sistema mecanizado. Tá? Então às vezes eu tenho que entrar com a recepa, principalmente sistemas avançados, lavouras muito velhas, que desde a sua implantação não foram desbrotadas. Vocês ouviram falar, o Hélio colocou a importância de desbrota. Eu deixo claro, é importante desbrotar quando a lavoura precisa de desbrota. Eu vou mostrar algumas situações que o sistema de poda é indicado sem desbrota. A gente sabe do custo hoje. Hoje, um hectare de lavoura esqueletada para desbrotar é em torno de R$700 por hectare. Isso é um custo médio que caminha por aí. Mas no caso de recepa, às vezes é importante. Nós temos aqui o decote, né, que é a poda indicada. Essa é a poda básica, a poda utilizada para mecanização, ou então o esqueletamento, né, que é uma poda mais drástica, mas que tem sido amplamente utilizado. O que nós queremos quando a gente propõe a poda tipo decote ou esqueletamento? Aproveitar a altura da planta. Tá? A mecanização nada mais é quando você adequa o cafeeiro para o sistema de poda. O que nós queremos mexer o mínimo possível e, quando mexer, aproveitar a altura da planta. É por isso que decote e esqueletamento são as podas mais indicadas para mecanização. Eventualmente recepa, quando a gente precisa ajustar a nossa planta para entrar no sistema. Isso é comum, né? Quantos de vocês no passado fizeram a implantação da lavoura e deixaram um carregador, por exemplo, um viradouro de 3 metros, 2 metros? Foi necessário, no momento do início da mecanização, aumentar essa rua, eliminar algumas plantas, para quê? Para melhorar o sistema de virada, né, de máquina. Isso também é comum no sistema de poda. A gente precisa ajustar a lavoura para a colheita e para a produção do sistema mecanizado. Qual é a indicação nossa hoje? Tá? Então, qual é a indicação nossa hoje? A indicação é, se a poda indicada for recepa, tá, de 30 a 50 centímetros, tá, com condução de uma haste, espaçamentos inferiores a 60 centímetros. Vocês vão ver mais à frente por quê. Ou com 2 hastes, espaçamentos superiores a 65 centímetros. A tendência é plantio de meio metro, isso é uma tendência natural, em função da necessidade de um stand maior. Então, no futuro, recepas nesse sistema, é importante a gente ter isso aqui bem claro, né? Condução de uma haste. No caso específico do decote, nós vamos começar então a separar o que é adequado para a cafeicultura de montanha ou sistema avançado daquilo que é para uma cafeicultura tradicional. Então, o decote 1,60 m a 1,80 m para a cafeicultura de montanha ou para o sistema adensado. Por que isso? Porque nós temos uma limitação de colheita. Tá? Nós trabalhamos num sistema que não é tão apropriado, nós vamos fazer a colheita manual ou com as derriçadoras, então nesse sistema precisa ter uma altura de planta menor. Então, por isso, o decote indicado, 1,60 a 1,80 m. No caso das colheitas mecanizadas, nós vamos aproveitar a altura da planta e aproveitar a altura das máquinas. Então, qual é a indicação? Decote em torno de 2 a 2,70
de altura, para que a gente aproveite a área produtiva. Sistema de condução, né, decote baixo, que são essas podas 1,60 m ou menos, que às vezes é necessário, tá? Condução com 1 a 2 hastes. Nós temos que fazer a desbrota, tá? Se eu faço um decote alto, 2 a 2,70, é um sistema de condução sem desbrota, tá? Nesse sistema, eventualmente no futuro, havendo a necessidade, a gente entra novamente com o decote, com um tipo de poda e refaz a parte aérea. Mas não dá para fazer desbrota nesse sistema. Esse é o sistema de manejo sem desbrota. Então aqui só ilustrando, né? O decote para cafeicultura densada, ou montanha, 1,60 m ou 1,80 m, e o decote para cafeicultura mecanizada acima de 2 metros. Nós vamos aproveitar a altura da planta e aproveitar a eficiência das nossas corredoras. No outro tipo de poda, como eu coloquei, o esqueletamento. Então, a proposta é esqueletamento, o corte de 30 a 50 centímetros. Isso é o básico, vocês já fazem isso, fazem muito bem. Tá? E a altura de corte é acompanhando aquela sugestão que nós fizemos para o decote. 1,60 e 1,80 para densado de montanha, 2 a 2,70 para a mecanizada. Sistema de condução. Aqui é para que vocês comecem a pensar. Nós vamos começar a pensar um pouquinho diferente, né, no nosso custo da mão de obra e na eficiência das nossas máquinas. No passado, eu lembro bem, né? Então, estou aí na cafeicultura, no para-produtor, lavoura-produtor, enfim, tem uma história acompanhando a cafeicultura. Nós tínhamos dificuldade de podar. Os nossos equipamentos eram pouco eficientes. Hoje nós temos equipamentos altamente eficientes, com a capacidade de rendimento, com a qualidade de corte muito grande. Então a cafeicultura precisa entrar ainda mais nesse sistema. Então aqui alguns exemplos e algumas sugestões, tá? Cada um vai associar a sugestão com o seu sistema. Certamente que nós temos aqui cafeicultores da montanha, do plano, cafeicultores que adotam o sistema safra zero, cafeicultores que adotam o sistema mecanizado, enfim, é o público que faz parte desse evento. Então no sistema safra zero, qual é a nossa sugestão? Sistema safra zero sem desbrota. Por quê? Porque a cada 2 anos eu entro com a intervenção. Nós queremos uma nova ramificação, ramos novos, aumenta a capacidade produtiva. Então, o sistema safra zero sem desbrota. Sistema densado com condução manual com desbrota. Então, eu estou no sistema, no esqueletamento, onde eu tenho um espaçamento menor, ou eu estou na montanha. Então, grande parte do meu trabalho ele é feito manual, tá? Às vezes só a colheita com realizadores portáteis, toda a operação é feita manualmente. Então, a sugestão é que se faça a desbrota nesse sistema. Eu tenho uma parte aérea também menor. Vocês lembram que eu coloquei na montanha ou no adensamento, a altura de corte 1,60 a 1,80. Sistema densado mecanizado, isso deve ser uma tendência daqui para frente, tá, da nossa cafeicultura, tá, em função da necessidade de aumento de produtividade. A sugestão é sem desbrota, com esqueletamento a cada 2 ou 4 anos. Nós estamos trabalhando um sistema adensado mecanizado. Então, quando eu falo sistema adensado, espaçamentos inferiores a 3 metros. 3 metros, 2,5, 2, 1,80, 1,90. Então, nesse sistema, nós não podemos pensar numa lavoura que vai produzir 10, 12 anos sem nenhuma intervenção. Quer dizer, é um manejo na nossa lavoura, é um manejo focado na colheita mecanizada, na mecanização. Tá? E o sistema mecanizado tradicional, sem desbrota. Vejam que, por que esse sistema é sem desbrota? Eu trabalho com esqueletamento, tá? Altura de corte, vocês lembram bem, de 2 a 2,70, então a altura de corte alta. Tá? Então a proposta nesse sistema é o esqueletamento sem desbrota. E sempre que necessário, começou a cair a produtividade, a gente faz novamente uma intervenção. Tá? E por que isso? Em função do elevado, o alto custo dessa operação na lavoura. Lógico que, se eu tenho que entrar na minha lavoura com um decote 1,5 m, 1,40 m, para de repente refazer a minha parte aérea, lógico que eu vou fazer a desbrota. Tá? Uma vez que eu entro no sistema, que são os cortes acima de 2 metros, essa operação ela passa a não fazer parte do calendário anual. Tá? Bom, isso aqui já foi citado pelo Rodrigo, trabalho da Fundação Pro Café, mostrando, no caso do esqueletamento, a importância da
da operação mais cedo. Quanto mais cedo eu faço a operação, maior o meu crescimento, maior o meu potencial produtivo do próximo ano. Então, pode em julho, tem de 10 nós, pode mais cedo. E visualmente é uma coisa mais abundante. Nesse sistema de poda tardia, esqueletamento. Bom, uma outra coisa que eu acho que é fundamental para o sucesso naquela poda. Então, uma vez que a gente poda, não é pelo fato de não ter produção, da mesma forma, com o mesmo capricho que se faz com uma lavoura produtiva. Fazer a oportunidade de, no sistema de poda, entrar nessa área e fazer a nossa subsolagem, o nosso sistema. Quando se faz uma boa condução, o que nós queremos é recuperar a parte aérea para a partir daí entrar no esqueletamento ou no decote, que são as podas da ao 1,40 m, 1,50 m, mais ou menos. Não foi feito desbrota, vocês viram que eu indiquei que se faça desbrota, e de repente e o cafeiro responde, né? Então, uma produtividade abundante, né, bastante intensa, e lembrando,
para fazer a colheita. Tem uma situação em agosto. A região de São Paulo, Arandu, tem um esqueletamento, uma lavoura, espaçamento 1,90 por meio, 10.526 plantas por hectare. Produção. Esse é o sistema que, após essa safra, a Confeiro entra novamente com o esqueletamento, o safra zero passa a fazer parte. Essa situação deveria fazer recepa, né? Lógico, deveria fazer recepa, por quê? Eu não tenho mais a parte vegetativa. Mas acontece alguns casos que somente e a gente tem, de repente, alguns buracos aqui dentro da lavoura que vão ser corrigidos à medida que novos ciclos de esqueletamento eles vêm acontecendo. Mas qual foi a Cerrado, então, região de Cerrado, altitude acima de 1.230 metros, né? E sabe que nessas condições é uma condição de clima bastante frio, né? Hoje o Hélio já mostrou que o café precisa de então, com o esqueletamento, nesse seguinte de decote, a gente abre novamente, aquece, aumenta a luminosidade e a planta recupera o seu potencial produtivo. Então, nós estamos com um trabalho esse ano, lá, começamos, já tem 2 anos. Esse ano vai ser o nosso primeiro ano de mecanização, onde nós fizemos esqueletamento numa rua e deixamos a rua como proteção. Então, é um esqueletamento de rua alternada. Para nós, a mais na área de proteção em relação à área que está sofrendo ação direta do vento. E dessa maneira eu não tive uma safra zero, né? Então eu consegui continuar colhendo 50% de produtividade nessa lavoura,
sulfado, a gente avaliando, né, a resposta à colheita no sistema tradicional e no sistema esqueletado. Para que no simpósio do próximo ano a gente possa estar dando essa resposta. Ramificação bastante intensa, com potencial para o ano seguinte. Bom, e se eu estou numa situação como essa? Né? Uma situação como essa, eu não posso, de maneira alguma, pensar Então, nós temos aqui o Tumor, tem o pessoal da Fundação, quer dizer, várias pessoas que têm trabalhado intensamente no desenvolvimento de cultivares, principalmente desenvolvimento de cultivares resistentes. Qual é a nossa indicação? Somente para o sistema mecanizado. Eu tenho discutido muito isso com os extensionistas, com os técnicos, que eu acho que nós não podemos, tá? Nós temos um simpósio, isso aqui é um momento de debate. Nós não podemos o plantio somente para os sistemas mecanizados. E quais? Tá? Então, eu vou citar aqui uma série delas, focando mais naquilo que a gente trabalha aqui em Minas Gerais. Né? Então, o material baixo, cultivar Catuaí, nós temos também uma série delas, tá? Todas são amplamente um potencial produtivo bastante intenso. Isso depende de cada região, nós temos ensaio. Eu vou parar um pouquinho mais, né? Essa é uma cultivar que foi lançada a partir de 97, cultivar Topázio. Esse material está saindo muito bem na cafeicultura brasileira, diferentes regiões. Então, uma outra cultivar que foi lançada aqui, né, dentro do evento aqui na Fazenda da Família Três Pontas, e essa cultivar é a NGS Travessia. Então, por que nós estamos indicando essa cultivar? Foco na resposta pobre, tá? Então, hoje, a gente tem posicionado para outras características. E uma característica que está chamando a atenção, né, bastante
bastante forte desse material é a menor ocorrência de circulação. Dos nossos cafés e tem dado muita dor de cabeça aí para quem está no dia a dia no campo. Tá? É uma opção também para o sistema mecanizado. E um outro detalhe também que chama a atenção da travessia é o seu menor de onde saia. Tá? E vocês vão entender mais à frente porque existem várias outras por aí, mas eu me ative mais aquilo que é de domínio nosso, que a gente tem feito mais dentro da EPAMIG. Bom, e se o sistema for adensado, tá? O mecanismo o poder controle genético sobre a doença, né, que é a principal doença do cafeiro, que é a ferrugem. Então, essa linha vermelha é um material suscetível, tá? Para a cafeicultura densada, para a cafeicultura de montanha. Nós não podemos fazer isso mais. Tá? Nós temos informação suficiente, informação científica, comprovada, mostrando o potencial das cultivares resistentes. Isso no Brasil todo. No final, que é uma palestra do professor Fábio sobre a mecanização da cafeicultura de montanha. Para o material de catimor, nós temos dentro da planilha registrado essa cultivar chamada Oeiras, tá? Indicação. De somente para o sistema adensado. E qual o stand? Isso aqui é um outro erro bastante comum por aí na recomendação de cultivar. A gente indica oeiras, tá? Para a cafeicultura de montanha. A 40 sacas por hectare. Aqui, um outro uma cultivar que ela apresenta um porte menor e um de onde sai é bastante estreito. Então, por isso, nós vamos aumentar o potencial, a capacidade de produção, como aumentando o stand, então, de 7 a 10
pede. Então, quer dizer, é uma cultivar que pode ocupar grande parte da nossa cafeicultura de montanha do sul de Minas e de outras regiões. Aqui, é uma outra cultivar que foi lançada também, aqui dentro do Etamig, tá? Então, para quem não trabalha, as coisas às vezes não acontecem. Então, para a desgraça de alguns no Vale de Jequitinhonha, a seca lá foi muito intensa esse ano, né, pouco mais de 100 milímetros, de janeiro até abril, e nós temos um ensaio com várias cultivares. E outra cultivar Araponga. Então, aqui a foto da Araponga, São Sebastião do Paraíso, 3 pontas. Então, esse material está com a produtividade muito boa. Isso aqui é na condição, isso é na região de Buritis, tá? Essa é uma outra cultivar que nós estamos em fase final de lançamento. Tá? Ela não tem ainda registro dentro do Ministério. É um material que a gente vai indicar para as regiões de altitude elevada em função da sua Então, por ocasião da florada, esse material foi menos afetado do que as outras cultivares. O material que a gente deve estar colocando aí já nos próximos meses, tá? Para vocês, com o registro do Ministério. Aqui é a cultivar Cativar. É um experimento que nós temos também, aqui dentro da Etamig, material resistente ou tolerante à exígua, né, com nível de resistência diferente, e material suscetível. Nunca foi feito controle. Então nós tivemos aqui uma redução de quase 30%. Estamos indicando hoje. Nós não temos espaçamento fixo. Nós vamos conhecer o diâmetro de saia da nossa lavoura. Tá? Então, isso aqui é o diâmetro de saia de diferentes cultivares na quinta colheita. Em função do diâmetro de saia dos materiais, de cada cultivar, então eu tenho que Paraíso 1,63, Catuai 1,93, Mundo Novo 2,11. Então, vou definir o meu espaçamento ideal. Centímetros,
o meu espaçamento seria menor. Então, nós vamos começar a exercitar isso para discutir qual o espaçamento é ideal para a mecanização. Tá? Bom, e o que significa isso? Ele depende da cultivar, nós vamos conhecer de onde sai, ele muda de região para região. É importante que em cada região se faça um estudo e que defina o padrão de crescimento para essa região, depende do meu equipamento. Demonstrando, com maior número de plantas, maior a capacidade produtiva do meu talhão, tá? Chegando ao número de máquinas e máquinas foram desenvolvidas, as nossas colhedoras, elas começaram a colocar os seus depósitos, então nós vamos apenas planejar.